Boa tarde, tudo bem com vocês? Esperando aí esse horário de almoço para poder falar comigo? Quem tem bastante gente entrando já, que legal! O pessoal tá esperto na live. Oi, Flávia. Oi, Carol, Karine, Gleice, quem mais? Meu almoço agora é sempre 1h07, é isso aí, assim que eu gosto. Para vencer enxaqueca tem que ter organização. Gente, eu sou a Daniela Miguel, eu sou mentora e coach de enxaqueca. Eu tenho alguns recadinhos para dar enquanto a gente não começa. Mas essa live de aquecimento, né? Uma live de aquecimento aí para a semana vencendo a enxaqueca. Faltam 5 dias para começar a semana vencendo a enxaqueca. Já já vou explicar como que vocês fazem para participar. Porque hoje eu vou falar de um dos assuntos mais polêmicos, procurados, mal compreendidos, que é o terror das mulheres, que é a enxaqueca e o período menstrual. Enxaqueca menstrual, acho que com certeza é o terror das mulheres, né? A gente vai entrando num pânico tão grande que a gente vai anotando lá o calendário e vê que o período tá para descer, a gente já sabe que a maldita vai vir, né? A gente vai se preparando para encarar a dor, né? Mas por que será que isso acontece mais nas mulheres? Por que tem mais mulher com enxaqueca do que homem, né? Vocês sabiam que a cada 5 pessoas com enxaqueca, 4 são mulheres, mais ou menos? Por que a gente sofre tanto no período menstrual de enxaqueca? O que fazer, Daniela, na enxaqueca menstrual? Que dicas que você pode dar? E anticoncepcional, qual que é o melhor? Qual que é bom, qual que é ruim? Aí muita gente, quando eu começo a falar de anticoncepcional, as pessoas perguntam, mas eu tenho SOP, mas eu tenho mioma, mas eu tenho endometriose. O que eu faço? Porque meu médico está falando para eu tomar anticoncepcional. Então, assim, hashtag prepara, hein? Prepara que tem bastante coisa hoje. O que eu vou falar hoje sobre período menstrual é um pedaço da complexidade que é a enxaqueca, né? A gente vai falar aqui da questão hormonal. Então, tem muita coisa que você precisa saber também que sustentam, né? Que são os pilares da enxaqueca que, em conjunto, trazem a enxaqueca no nosso corpo, né? Causam enxaqueca no nosso corpo. Por isso que se você não se inscreveu ainda na Semana Vencendo Enxaqueca, você está comendo bola, porque na Semana Vencendo Enxaqueca, ela é um evento 100% online, 100% gratuito, que eu vou mostrar para você a minha história, o passo a passo que eu fiz, né, para você conseguir conectar tudo isso. O passo a passo que eu fiz para vencer a enxaqueca, todos os detalhes que eu mexi para conseguir hoje ter uma vida livre de dor e livre de medicamentos, né? E economizei bastante também, né? Porque parei de gastar com remédio. Ganhei na minha saúde. Então é por isso que é importante assistir os vídeos da semana, porque lá tem toda a lógica. É quase que um checklist mesmo. Se você não fez inscrição ainda para assistir a Semana Vencendo Enxaqueca, tá comendo bola. A inscrição você faz ou direto no meu site, vencendoenxaqueca.com.br, ou quando acabar a live, entra lá no Instagram que tem o link da bio, é só clicar no link da bio que vai ter um botãozinho lá, Semana Vencendo Enxaqueca. Tem que deixar o e-mail, porque os vídeos vão pro e-mail. Não é no Instagram, Semana Vencendo Enxaqueca. Não é no YouTube. Os vídeos, o link dos vídeos vão pro e-mail. E, inclusive, também vai para o seu e-mail como é que você faz para participar do grupo secreto da Semana Vencendo a Enxaqueca no Facebook, uma comunidade secreta lá que vai acontecer durante a semana. Por que é importante essa comunidade? Porque pensa assim, todo mundo está recebendo o mesmo conteúdo. E aí todo mundo vai ter dúvida, então a gente vai formar aí um grande exército de pessoas assistindo a mesma coisa e conversando da mesma forma, recebendo a mesma informação, tirando uma dúvida sua é a dúvida da outra e por aí vai. Então vai ser muito bacana, tá? E as instruções vão pro e-mail, tá? Então por isso que tem que deixar o e-mail lá. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Tá tudo certo aí com o áudio? Mandem corações para mim, que eu adoro corações. Adoro ver que tem um monte de gente aí que tá assistindo.
Vamos fazer igual ontem? Foi muito legal a ideia. Quem está me vendo aqui a primeira vez, digita 1. Quem já me viu algumas vezes, digita 2. E quem está cansada de ver a minha carinha aqui, digita número 3. Adorei fazer essa brincadeira. Depois eu fui lá olhar, né? Depois que eu publiquei a live, eu fui lá olhar. Então, pessoal, vamos começar aqui, respirando fundo, lembrando que eu não estou dando orientação, eu não estou prescrevendo dieta, eu não estou falando de medicação, né? As fontes de tudo que eu falo, referências, estão lá no meu site, vão lá depois estudar, né? Então, nada do que eu falo aqui substitui um médico, beleza? Tá bom? Vencendoenxaqueca.com.br, tem um menu lá em cima, tem lá um botãozinho fontes. É público, gente, é público. É só você ir lá, ver todos os livros, ler todos os livros, assistir todos os vídeos que estão lá, ler os artigos. Tem artigo que está em inglês, não tem problema, você traduz no Google. Tem livro que está em inglês, compra mesmo assim, começa a traduzir lá com o telefone, se vira, mas lê o que está escrito lá, tá? E aquele combinado de sempre, as perguntas no final, tá? As perguntas no final para eu começar meu raciocínio aqui, porque o negócio aqui tá complicado, tem bastante coisa aqui que eu quero falar hoje, bastante detalhes. Então, cara, bota o cachorro lá no quintal, desliga a televisão, foca aqui, porque o conteúdo de hoje vai ser muito bacana. Vamos lá, então. Hoje eu quero que vocês entendam, né, que as dores que vocês sentem no período menstrual, assim, não é só culpa dos hormônios. Não é. É um reflexo do que você faz no mês inteiro. Tanto da sua alimentação, quanto do teu sono, quanto da atividade física, do emocional, do intestinal, tá? Então, como tem gente nova aqui, eu preciso explicar para essas pessoas entenderem que a questão, para entender a questão hormonal, você precisa entender o que é enxaqueca. Então, vamos lá, rapidamente eu vou dar aquela explicação do que é enxaqueca, o que causa enxaqueca. Então, a enxaqueca ela é uma doença que compreende um desequilíbrio químico no cérebro. O que é um desequilíbrio químico? São várias substâncias. Então, esse desequilíbrio envolve hormônios, envolve neurotransmissores, e esse desequilíbrio é decorrente dos hábitos e do estilo de vida do portador da enxaqueca e também de uma predisposição genética. Então, o que significa isso? Que quando todos os nossos hábitos, eles influenciam diretamente esse desequilíbrio neuroquímico, a produção desses hormônios, a produção desses neurotransmissores. Então, quando a gente se alimenta mal, quando a gente dorme mal, quando a gente dorme pouco, quando a gente vive sedentária, quando a gente vive sob estresse, ou às vezes a gente vive num estado de depressão, tudo isso, né, diretamente vai alterando a produção de hormônios e neurotransmissores. E isso chega num ponto, né, um desequilíbrio tão grande que isso é a enxaqueca se manifestando. A mulher, ela é mais afetada ainda nessa questão por conta dos hormônios femininos do período menstrual. A gente não pode esquecer, né, que o papel da mulher é procriar. A gente não estou falando nada, não vou entrar em discurso feminista, machista, nada disso. Mas biologicamente falando, a mulher ela tem uma função de engravidar. Todo mês a gente tenta engravidar. A gente não engravida e a gente menstrua. Então, biologicamente, o papel da mulher é esse, né? E a gente acaba esquecendo disso, né? Porque a gente vive hoje trabalhando com um monte de responsabilidades, filho, casa, trabalho, enfim. Então, vamos voltando. Esses desequilíbrios acontecem lá nas profundezas do nosso cérebro. O nosso cérebro ele fica assim doidão, hiperestimulado por conta dessa maluquice de substâncias que estão acontecendo lá. Fazendo uma analogia, como se fosse um novelo de lã. Um novelo de lã assim, ó, ligado no 220. E um fio encostando no outro, dando choque assim, ó. Então, isso é um cérebro de uma pessoa com enxaqueca, né?
E o que explica isso, né? A nossa natureza também explica uma parte desse processo. A mulher sempre foi multitarefa, multitask, né? Como a gente costuma falar, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente cozinha, fala no telefone, prepara a mamadeira, balança o carrinho, responde um e-mail, tudo ao mesmo tempo, né? A gente fala muito mais do que os homens, a gente tem o pensamento muito mais acelerado do que os homens. Isso é uma característica, não estou falando mal de um e bem, não é nada disso, é uma característica feminina da grande maioria das mulheres. Te dá conta de casa, filho, trabalho, e é por isso também que a gente também está muito doente, por causa desse comportamento, né? Então, é um desequilíbrio desses hormônios femininos, na verdade, que acaba acontecendo, né? A enxaqueca menstrual, ela tem como uma causa central o desequilíbrio do estrógeno e da progesterona, que são os hormônios que predominam o ciclo menstrual feminino, tá? Tem vários, mas assim, né? Vamos falar aqui de uma partezinha. Então, como funciona o ciclo menstrual feminino se você não sabe? Isso é muito importante você aprender para você entender, né, o que acontece no seu corpo e por que isso está em desequilíbrio. Então, vamos lá. O ciclo menstrual da mulher, ele tem a predominância de 2 hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. Então, quando a gente menstrua, vamos pensar em um ciclo de 28 dias, tá? Então, quando a gente menstrua, a gente tem o estrógeno dominando nos primeiros 14 dias. Então, vamos pensar, 28 dias o ciclo, né? 14 dias de estrógeno. Aí, no meio do ciclo, vai ocorrer a ovulação. E aí, mais 14 dias, a gente vai ter a progesterona. Então, o que acontece? Você menstrua, tem mais estrógeno e quase nada de progesterona, ou nada. Aí começa, né, chega na metade do ciclo, o estrógeno cai, você ovula, produz progesterona. Legal. Aí a progesterona começa a cair, você menstrua, o estrógeno sobe. E assim a gente fica num equilíbrio constante, 14 dias de estrógeno, 14 dias de progesterona. A natureza funciona assim, tá? A grande questão é, os hormônios, eles têm papéis. Os hormônios têm efeitos. Os hormônios, os neurotransmissores, essas substâncias químicas, eles têm papéis, eles têm efeitos no nosso corpo. E o estrógeno e a progesterona, eles têm papéis opostos. Então, o estrógeno é hiperestimulante. A progesterona, ela é calmante. Então, a gente tem a primeira parte do nosso ciclo com bastante estímulo, tensão, mau humor, aquela TPM e tal, né? Menstruou, isso vai melhorando. Quando a gente ovula, e aí quando a gente ovula, a gente quer procriar, né? A gente procura o marido, a gente fica mais calminha, mais tranquila, ovulou, progesterona. Daí a pouco vem de novo o estrógeno. E assim a gente vai vivendo, né? Então, estresse e tranquilidade. Estímulo, né? Estimulante, calmante. Esse devia ser o ciclo normal de uma mulher, né? A natureza perfeita numa gangorra totalmente equilibrada. Mas o grande problema é que muitas mulheres estão com ciclos sem ovulação ou com pouca ovulação. A gente está ovulando pouco. A gente, às vezes, tem mês que não ovula. E o que acontece? Por que isso está acontecendo? O maior fator aí é o estresse, né? É o estresse. Outro grande fator que prejudica a nossa ovulação, sono. A progesterona ela é produzida, na grande maioria, à noite. Quando você está dormindo em sono profundo, em total escuridão. Hoje a gente tem o sono cada vez mais leve, hoje a gente dorme cada vez mais tarde, a gente não tem o nosso quarto em total escuridão, né? A gente está se alimentando mal, cada vez com menos carne,
cada vez com menos gordura, porque a mídia coloca que a carne não sei o que lá, que a gordura não sei o que, né? Não vou nem entrar nesse mérito aqui agora. Vou fazer lives a respeito desse tema. Então, vamos lá, tudo isso deixa a gente, então assim, muito estresse, dorme mal, uma baixa nutrição, né? A sabedoria do nosso corpo, desenvolvida durante toda a nossa evolução de milhões de anos, ela determina que o corpo feminino, sob estresse, não é o melhor ambiente para uma gravidez, para uma gestação, né? Claro, pô, tá passando... Porque o que o corpo entende quando a gente está muito estressado? Que a gente está em risco, que a gente tem perigo de vida. O nosso corpo não está calibrado para esse nível de estresse. Esses níveis de estresse que a gente vive hoje são muito recentes na nossa história. A mulher de 50 anos atrás tinha um nível de estresse completamente diferente do que a gente tem hoje. A mulher de 100 anos atrás, a mulher de 200 anos atrás, totalmente diferente. Então, o que acontece? A gente não ovula bem. Não ovula bem, não engravida, né? Por isso que tem um monte de mulher que não consegue engravidar, né? Vamos começar a entender aqui as mensagens que estão indo por baixo, né? Na ausência da progesterona, o que acontece? Naquela gangorra lá, quando não tem progesterona, o que vai acontecer? Os níveis de estrogênio, mesmo estando normais, não é que tem muito estrogênio, mas mesmo normais, se você tiver com estrogênio normal, que também não é muito fácil, geralmente a gente está com estrogênio bem alto, mas mesmo se ele tivesse em nível normal, ele não tem oposição, não tem progesterona. Então a gente vai ficar 28 dias do ciclo com estrogênio alto, sem oposição. Então, na ausência, não tem aquele contraponto, né? O que vai acontecer? Esses níveis vão ficar desproporcionais. Muito estrogênio e pouca progesterona. Isso se chama dominância estrogênica. Você vai ficar sob os efeitos da dominância do estrógeno durante todo o mês. Quais são os sintomas de uma dominância estrogênica? Dores de cabeça, enxaqueca no período menstrual, né? Por quê? Porque o estrógeno, é a mesma coisa, ele é estimulante, né? Nós que temos enxaqueca, temos um cérebro hiperestimulado. Então, considerando que a própria natureza neuroquímica, né, do nosso cérebro é um estado de hiperatividade, quando você tem a presença de um hormônio que hiperestimula o cérebro, né? Ou seja, você tem uma coisa que é hiperestimulada, você vai jogar um hormônio ali que é hiperestimulante, o que vai fazer? Você está jogando lenha na fogueira, você está facilitando, você está piorando os sintomas, facilitando a dor de cabeça aparecer, facilitando a enxaqueca aparecer. Tá? Essa dominância estrogênica também é uma das coisas que tem grande responsabilidade nessas doenças modernas, femininas. Síndrome do ovário policístico, mioma, endometriose, tá? Então, a gente sofre com essas doenças porque a gente não tem muita progesterona também. Isso é um dos pontos. Já vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. Então, fica ligado aí. Se você toma anticoncepcional porque você tem endometriose ou porque tem síndrome do ovário policístico, escuta o que eu vou falar. A segunda maneira que a mulher tem para ficar com um ciclo onde ela não ovula, né? Primeiro eu falei da questão natural. A questão natural é estresse, falta de sono. A segunda maneira é tomando anticoncepcional. Quando a gente toma anticoncepcional, não tem ovulação, não tem progesterona. Você vai ficar também com 28 dias do ciclo sob o efeito do estrógeno. Tá? Então, essa é a segunda, esse é o segundo problema. Então,
o anticoncepcional, às vezes ele pode até melhorar, às vezes ele pode até melhorar a enxaqueca em algumas mulheres, tem algumas mulheres que vão falar isso, mas a médio prazo, a longo prazo, né, você está tapando o sol com a peneira. Você está tapando o sol com a peneira quando você toma anticoncepcional por causa da enxaqueca, tá? Então, precisa pensar bem. Ah, Daniela, mas eu não tomo porque eu tenho SOP, eu tenho mioma, eu tenho endometriose. Então, essas doenças, elas são causadas também por isso. Então, tomar anticoncepcional não é a saída. E também por uma resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Quando você come muito carboidrato durante muito tempo, o teu pâncreas começa a produzir uma insulina que não é de tão boa qualidade assim. Então, a melhor forma para tratar essas doenças e a enxaqueca também continua sendo tirar o anticoncepcional. E, às vezes, entrar numa dieta bem baixa de carboidratos e de cetogênica, inclusive. Então, o que eu estou falando aqui não é para vocês fazerem maluquice, mas procurem pesquisar, procurem médicos que entendam essa linha. Pesquisem resistência à insulina, endometriose, resistência à insulina, síndrome do ovário policístico, resistência à insulina, anticoncepcional. Vai colocando e vão pesquisando para vocês entenderem mais do que eu estou falando. Porque existe saída, sim, sem o anticoncepcional. Você precisa achar os profissionais adequados aí para você conseguir. Às vezes, até ele vai colocar uma reposição hormonal de progesterona, por exemplo, bioidêntica, que é diferente de uma reposição hormonal sintética. A reposição bioidêntica é muito bacana, tá? Ah, Daniela, mas eu tomo anticoncepcional e eu melhorei das crises. Então, mas isso vai ser uma melhora de curto a médio prazo, infelizmente. Então, assim, o meu conteúdo aqui, tudo que eu estou colocando para você, é para te ajudar a entender soluções que são mais definitivas. São soluções de longo prazo, tá? Então, eu espero que você esteja aqui me ouvindo, porque você quer se livrar de 99% da enxaqueca que você tem. Ah, Daniela, mas eu detesto menstruar. Eu tenho cólica. Tem cólica porque tem pouca progesterona. Tem cólica porque senão não se alimenta bem. Tem cólica porque tem desequilíbrio hormonal. Percebe? E aí, quando você vai ajustando isso, você consegue. E outra, né? Sem contar que uma cólica passa com Buscopan. A enxaqueca não passa, né? Vamos combinar. Então, precisa começar, sabe, a olhar as coisas de uma outra maneira. Porque esse é o nosso papel, é procriar, é menstruar todo mês. Então, a gente precisa olhar um pouquinho para dentro também. Sem contar, pessoal, que, assim, os malefícios do anticoncepcional, né? Eu acho que vocês devem acompanhar essas notícias no Facebook, no jornal. Tem vários casos de mulheres jovens. Já vários casos que antigamente não existia isso, as pessoas tinham medo de falar, mas agora com o Facebook, com o Instagram, tem vários grupos de mulheres que tiveram trombose venosa cerebral por causa de anticoncepcional, entendeu? O anticoncepcional é uma bomba sintética e traz grandes riscos para a saúde da mulher. Então, embora com o passar do tempo as doses de estrogênio dos anticoncepcionais tenham diminuído, mas os riscos do estrógeno sintético, não. Então, a mulher que toma anticoncepcional, ela tem uma redução significativa da libido. Por quê? Porque tem baixa de progesterona, altera o hormônio progesterona. Vai ter uma tendência maior a aumentar peso, dificuldade de ganhar massa magra, mais celulite, mais flacidez. Pode ter problema de pressão arterial. Isso eu estou falando das coisas mais simples. Aí começa as coisas mais punks. Câncer, coágulo que pode levar, sei lá, uma doença degenerativa, AVC, que é o acidente vascular cerebral. Risco de trombose venosa também, cerebral, até morte. Estou exagerando? Não estou exagerando. Da onde eu tirei isso? Da bula do anticoncepcional. Então, vai lá ler a bula do anticoncepcional se você toma, se você ainda
consome. Então, eu convido você a conversar com o seu médico de confiança e começar a buscar alternativa, porque elas existem. Eu uso camisinha há décadas, mas conversei com meu marido e isso pesou na minha saúde, no meu tratamento da enxaqueca. Então, acabou, tem que tirar, tem que tirar. Tem o DIU de cobre, que também é seguro, que não tem hormônios. Tem o outro que eu esqueci o nome, o diafragma também, que não tem hormônios, né? E essas 3 opções que não tem hormônios, que dá pra gente ter segurança que a gente não vai engravidar. Então, é uma coisa que precisa ser dita, né? Não é só enxaqueca, não. E uma das coisas que eu mais me orgulho do meu canal é exatamente isso, é saber que tem um monte de mulher que tá largando anticoncepcional. Eu recebo quase que diariamente mensagens assim, tá? Porque se você falar pro seu marido assim, olha, gato, eu vou te dar um remedinho que é para você não me engravidar mais, ele vai deixar você meio broxinha, ele pode te dar um risco aí de você ter uma trombose venosa cerebral, aumenta o risco de câncer, você vai dar uma engordadinha, né? Você não vai querer transar comigo toda hora. Vamos ver se ele toma. Vamos ver se ele toma. Não toma. E a gente toma, entendeu? Vamos lá, deixa eu tomar uma aguinha. Tá, Daniela. Mas como é que você começou a ovular de forma equilibrada, de forma normal, para melhorar as dores do período menstrual? Então, assim, a estratégia que eu combinei com o meu médico foi essa aqui. Primeira coisa, eu parei de tomar anticoncepcional. Eu tomava há 9 anos. Então, a gente precisa deixar o nosso organismo a rodar de forma natural, né? De forma natural. Eu poderia ter colocado DIU, eu poderia ter usado diafragma, tá? Mas eu optei pela camisinha. E aí, eu comecei a perceber que eu não estava ovulando. Eu não estava ovulando, porque tem sinais, né, quando a gente ovula. Tem aquele corrimento que parece uma clara de ovo, né, mais transparente. Eu percebia que eu não estava ovulando, minha menstruação tinha um ciclo bem grande. Aí eu comecei a dosar a progesterona no 14º dia, comecei a perceber que eu não estava ovulando, ou seja, comigo aconteceu uma coisa que não acontece com a maioria das pessoas. Eu tive muita dificuldade de voltar a ovular, porque eu fiquei 9 anos tomando anticoncepcional, demorou para o meu organismo voltar a ovular. Então, o meu médico me passou a progesterona bioidêntica, para eu passar todo mês, né? E isso foi a progesterona bioidêntica, ela é igualzinha à progesterona que a gente tem no nosso corpo, ela foi meio que estimulando o meu ovário, né? Porque eu demorei muito, eu fiquei mais de 1 ano sem ovular, sem tomar remédio e tô falando do meu caso, tá, pessoal? E aí comecei a ovular depois que eu comecei a passar a progesterona em creme e, óbvio, mudei meu sono, fui mudando a minha alimentação, né? Então, assim, o que me ajudou? A progesterona bioidêntica, dormir cedo, acordar cedo, para eu produzir progesterona no horário que ela precisa ser produzida, gerenciamento do estresse, né? Porque com muito estresse não produz progesterona, constância na atividade física, porque a atividade física tem bastante endorfina, também ajuda a controlar o estresse. Comida densa, comida nutritiva em todas as refeições, bastante carne, gordura do bem, compondo a maioria do meu prato para me nutrir, né? Porque a gente precisa dessa força, a gente precisa estar bem nutrida para a gente conseguir menstruar. Gente, a menstruação é um desgaste físico para a mulher. O teu corpo foi preparado para você receber uma vida, desenvolver uma vida ali, você ficar grávida. Você não engravidou, o que vai acontecer? Teu corpo vai ter que expulsar tudo aquilo em forma de sangue. Isso é um grande desgaste para a mulher. E se a gente ficasse em casa menstruando, tranquila, deitada no sofá, é uma coisa, mas não, a gente está menstruando, trabalhando, com enxaqueca, cuidando de filho, saindo, cuidando da casa, no supermercado. A gente não fica menstruada, em resguardo lá, bonitinha, quietinha, né? Por isso que a gente tem cólica. Então, a gente precisa estar muito bem nutrida durante o mês todo para conseguir passar por esse ciclo de menstruação de uma maneira melhor,
Então, aí que está o ponto. Eu quero que vocês entendam quando eu falo da importância de você dominar o que acontece no teu organismo. Isso é uma estratégia de curto prazo? Não é. Não adianta me perguntar, Daniela, o que eu faço para amenizar as dores no ciclo menstrual? Cara, já foi. Você tem que fazer antes. A estratégia é antes. Né? Então, tudo isso que eu estou falando ataca a causa direta do problema e aos poucos, né? Então, o que você come, como você dorme, como você se movimenta, se você ovula ou não, tudo isso se relaciona com o período menstrual. Se você quer melhorar das crises no período menstrual, a lição de casa é, no mês inteiro, a enxaqueca no período menstrual, ela é só um reflexo do que você faz no mês inteiro. Ufa, 30 minutos falando, hein? É isso aí. Gostaram? Faz sentido isso para vocês? Escrevam aqui para mim. Quero saber. Eu quero saber se faz sentido isso que eu estou falando. Perguntas? Vamos abrir para perguntas? Vamos abrir para perguntas enquanto eu tomo mais um pouquinho de água aqui. Gostaram do conteúdo? Valeu a pena? Valeu a pena me escutar hoje? Mulher sofre. Mulher sofre, mas também mulher sofre também porque tem um comportamento que faz ela sofrer mais, né? A gente podia aprender um pouco com os homens, não podia? Ser mais assim, falar não, respeitar os limites, saber das coisas, né? Falar não, não vou fazer. Não, isso aqui não dá para mim hoje. Não, isso aqui tá acima da minha capacidade. Não, eu não vou fazer. Eu vou dormir com a pia cheia de louça, né? Então é por aí. Vamos abrir aí, ó, o pessoal mandando muito coração, escrevendo que valeu muito a pena. Eu sinto muita dor nas pernas, demais da conta. Você acha que isso tem a ver com o anticoncepcional? Pode ser sim. Pode ser sim. Procura um médico logo, tá? Pode ser sim por conta de falta de proteína na tua alimentação, falta de proteína animal, aumenta a quantidade de carne, aumenta a quantidade de gordura. Então, procura um médico, porque muita dor nas pernas não é legal, tá? É verdade que quem tem endometriose não pode comer carne? Não, não é verdade. Não é verdade. Quem tem endometriose, com certeza, tem muito mais problema com açúcar e farinha do que com a coitadinha da carne. Minha enxaqueca piorou depois que tive dengue. Isso é uma coisa comum, não por causa da dengue, mas assim, às vezes a gente tem um evento que acontece na nossa vida que a partir dele desencadeia todo um processo. É como se aquele processo da dengue acelerasse o que ia acontecer nos próximos 3, 4 meses. As pessoas falam assim, eu comecei a ter enxaqueca depois do parto. Eu comecei a ter enxaqueca depois que a minha avó morreu. Então, é um momento de estresse, de baixa de imunidade que acontece na nossa vida, que ele pega, não dá conta, né? O nosso corpo já tá lá, tá meio capenga, ele não tá indo muito bem, mas ele tá resistindo. Acontece um negócio que te abala, aí você desmonta e começa a ter enxaqueca pra caramba. É isso que acontece. Eu não consigo comer carne. O que eu como? Karine, sinto muito em te informar. Procure um jeito de você comer carne. Tá? A carne é um alimento mais nutritivo que tem, mais biodisponível, que contém as proteínas, os aminoácidos essenciais. Então, assim, uma alimentação sem carne vai fazer você penar. Falta de vitamina B12, falta de ferro, ferritina baixa, né? B12 baixa, ferro baixo, ferritina baixa, vai fazer você ficar cansada, vai fazer você mal-humorada, indisposta, aquele cansaço eterno,
uma dor de cabeça que não vai embora nunca. Esses são os sintomas de uma pessoa que tem baixos índices de ferro, de ferritina e de B12. A carne é um ingrediente fundamental para a dieta de uma pessoa que quer se livrar da enxaqueca. Nós somos onívoros, a gente come carne, legumes, frutas, né? Mas assim, carne não pode faltar. Não existe nenhum alimento completo como a carne e tão biodisponível quanto a carne. Vamos abrir aqui para perguntas, então. Tem como menstruar mensalmente sem ovular? Boa pergunta, não sei responder. Sem ovular? Não sei responder. Nunca li nada a respeito disso. Vou pesquisar. O que você acha da dieta sanguínea? Ai, acho uma bobagem. Acho que não tem nenhum estudo científico sério. Acho uma bobagem. É minha opinião pessoal, né? Por que médico fala que tomar anticoncepcional evita mioma? Gente, aí assim, precisa perguntar para ele, né? Na verdade, o que acontece? Eles estão enxergando uma peneira, né? Então, assim, às vezes, quando você toma um anticoncepcional, você deixa, né, aqueles hormônios lá estacionados e a doença ela para de evoluir. Mas ele não está olhando o que causa o problema, entendeu? Esse que é o grande problema. E aí, o que acontece? Os estudos nesse sentido são feitos, patrocinados pela indústria farmacêutica, que tem um maior interesse em vender anticoncepcional. Então, é mais ou menos isso. Eles acabam tendo acesso a artigos, a estudos, que lá no fundo são patrocinados pela indústria e a indústria quer vender anticoncepcional. Então, da mesma maneira que a indústria vai falar que anticoncepcional é legal, os estudos mostram que o anticoncepcional é bom, os estudos mostram que a chupeta não vai mexer na boca da criança, os mesmos estudos que mostram que o cimento não sei da onde é melhor construir uma casa com cimento não sei do que, com bloco não sei o que lá. A gente precisa começar a olhar essas coisas com esse olhar mais crítico. Se você é da área da engenharia como eu, por exemplo, se você é da área da medicina, da área odontológica, precisa começar a se ligar nessas coisas. Quem que está patrocinando esse estudo? Quem que está publicando esse artigo? Né? Quem são os interessados em que aquela informação saia do papel? Então, quando a gente começa a olhar para os artigos científicos tendo esse olhar mais sério, né? Você começa a deixar de considerar uma série de estudos. Não, isso aqui não é válido. Não, isso aqui tem patrocínio não sei de quem. Isso aqui tem um viés não sei o que lá. Então, o que eu vejo hoje dentro da área médica, porque eu tenho um relacionamento de perto com alguns médicos que eu respeito demais, né? Eles falam exatamente isso, né? Que precisa olhar para esses artigos científicos, para esses estudos, de uma maneira mais séria. Então, assim, estudos observacionais não significam nada, não mostram causalidade, ou seja, isso causa aquilo. Então, estudo observacional serve somente para levantar uma hipótese. Então, grande parte desses estudos que saem na mídia aí, porque não sei o que lá, aumenta o risco de você viver menos, são estudos observacionais que não mostram causalidade. Então, quando a gente parte, por exemplo, um estudo que é randomizado, né, com ensaio clínico randomizado, onde você controla um grupo de pessoas, você controla o que ela come, se ela faz atividade física, se ela não faz, que tipo de carne ela come, e você mede, né, os resultados, são coisas que elevam o nível de evidência científica, né? Então, um ensaio clínico randomizado é 1000 vezes mais confiável do que um estudo observacional. E o que se vê hoje aí fora, sendo publicado nas grandes revistas e sendo distribuído, são estudos observacionais, né? Então, é mais ou menos por aí.
Que tipo de exames preciso fazer depois de começar a dieta? O estado nervoso afeta o período menstrual? Sim, eu expliquei isso na live hoje. Acho que você não assistiu ela inteira, né? Agora, os exames, cara, não precisa fazer exame, né? Começa a fazer todas as mudanças e aí, depois de uns 4, 5 meses, você vai conseguir analisar aonde que você está com menos performance. Então, por exemplo, você começa a fazer a sua mudança de estilo de vida, aí você percebe que você não está ovulando. Aí você vai atrás, né, de um endócrino. Então, por aí vai. Para iniciar, não é necessário fazer nada, mas se quiser fazer para você ter um antes e um depois, é legal. Aí você vai fazer um check-up de tudo, né? Da glicemia, os que eu mais faço com mais frequência, que eu mais controlo para mim, independente de estar começando a dieta ou não, é glicemia, insulina, hemoglobina glicada, os níveis de tireoide, todos eles, né? T3, T4, TSH, LH, enfim, todos os hormônios relacionados à tireoide e à saúde feminina. O colesterol, triglicérides, homocisteína, ferro, ferritina, B12, esses assim que eu me lembro, vitamina D, esses são os que eu me lembro assim que assim não podem faltar nos meus exames. Vamos ver mais perguntas aqui. Cadê aqui? Tenho enxaqueca mesmo sem estar no período menstrual. O que posso fazer? A mesma coisa que eu falei aqui. Precisa mexer na alimentação, no sono, na atividade física, no equilíbrio hormonal e emocional. É a mesma coisa, tendo no período menstrual ou não, tá? É a mesma coisa, a saída é a mesma. Sem comer, essa pergunta é boa. Sem comer carboidratos não pode gerar hipoglicemia? Então, o que acontece? Geralmente a hipoglicemia ela é uma queda, só que só cai quando sobe. Só tem hipoglicemia quem teve uma hiperglicemia, na grande maioria das vezes, né? Quem teve uma hiperglicemia, ou seja, subiu a tua glicose muito rápido e aí a insulina foi lá, tirou essa glicose rapidamente e caiu muito rápido. E aí você tem uma hipoglicemia. E aí você vai sentir, você vai passar mal, você vai ter tontura, entendeu? Agora, quando a gente fica estabilizada nos níveis de glicose e de insulina, não tem queda porque não sobe. E aí você fica com uma hipoglicemia, ou seja, você vai lá medir, tá 60, 50, você tá normal, a pessoa tá normal. Entendeu? Então, não, é o contrário. A hipoglicemia, você vai... Eu tive, no começo, lá quando eu tinha lá 16 quilos a mais, eu tava começando a desenvolver... Hoje eu sei, né? Naquela época eu não sabia. Eu tava começando a desenvolver a diabetes tipo 2. Por que eu sei? Porque eu estava tendo a hipoglicemia. Comecei a ter, eu ia para academia, eu passava mal, eu desmaiava, eu tinha essas coisas de tontura. Aí o meu médico falou assim, você precisa ter sempre um docinho na tua bolsa. E ele estava completamente errado, porque o problema da hipoglicemia não é a falta de glicose, o problema da hipoglicemia é subir muito a glicose e cair muito rápido. Então, depois de continuar com essa estratégia e continuar passando mal, porque eu ficava passando mal e comia chocolate, ficava passando mal e ficava comendo, não sei, banana. Eu não queria isso, gente, antes do meu tratamento de enxaqueca, tá? Lá atrás, eu tinha tipo 18 anos nessa época, eu já tava lá com meus 70 quilos. E aí eu acabei caindo num endócrino que foi bem legal, ele falou, não, você tem que cortar o doce. Mas ele não foi tão radical naquela época, né? Ele falou, ó, para de comer doce, você vai ver. E aí eu parei de comer doce, mas continuei comendo arroz, feijão, nananã. A enxaqueca continuou, mas eu não tinha nada, não falei nada de enxaqueca para ele naquela época, tá? Me ajuda, entrei agora. Ajudo. Assim que você sair, se cadastra na Semana Vencendo a Enxaqueca, que é uma série de vídeos onde eu conto passo a passo para você vencer a enxaqueca como eu, para você se inspirar com a minha história, se inspirar com a história de outras mulheres, para entender tudo que você tem que fazer, né?
Se inscreve na Semana Vencendo Enxaqueca. O link está no link da bio, no perfil da bio, na bio do perfil, né? Na bio do perfil tem o link. Olha eu, né? Totalmente. Você clica lá, Semana Vencendo Enxaqueca. Depois que você fizer isso, você começa a assistir a live do começo, você assiste as outras lives, assiste os outros vídeos que estão gravados aqui no IGTV, vai no canal do YouTube, mas não perde a Semana Vencendo Enxaqueca, tá? Que mais? Vou responder mais uma, hein? Para não ficar gigante essa live. Oi, Mariana. Mariana tá aqui. Um beijo, Mariana. Vamos ver, que tem muita pergunta. E vocês conversando entre vocês, eu não consigo achar a pergunta aqui que vocês querem que eu responda. Por isso que eu gosto de vocês escrevam naquele negócio de pergunta. Adoçante é pior que açúcar, é tipo isso. É pior, é ruim quanto, tão ruim quanto, porque é um aditivo químico que vai te dar dor, né? Vai causar mais inflamação. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver, tentar mais um. Mariana respondendo várias perguntas aí para o pessoal. Você é uma linda. Isso aí. Ajuda a galera aí. Dani, algum bolo pode comer? Infelizmente, se você quer melhorar da enxaqueca num período mínimo aí necessário, não. Depois você vai comer de vez em quando, né? Mas o bolo tem açúcar, o bolo tem farinha, tem muito carboidrato. É muito difícil fazer uma receita de bolo que dê certo, tá? Assim, vocês estão conversando entre vocês, eu não consigo achar nenhuma pergunta. Gente, muito obrigada pela audiência. Aproveitem o máximo todas essas informações que eu estou passando aqui nessa maratona. Maratona Vencendo a Enxaqueca, que são esses vídeos para aquecer o início da Semana Vencendo a Enxaqueca, que começa segunda-feira, dia 27, 29, 31 de janeiro. Os vídeos que vão cair na sequência lá no seu e-mail, ensinando esse passo a passo, tá? Mostrando para vocês que é possível sim vencer essa maldita dessa doença, tá legal? E assim, obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Se tem uma coisa que me faz sair da cama todos os dias, é pensar que no Brasil, só no Brasil, tem 30 milhões de pessoas com enxaqueca. Esse número me atormenta do fundo do meu coração. Né? Eu quero conseguir, através dessas lives, eu quero conseguir através do YouTube, eu quero conseguir através do programa, da forma que for, ajudar essas pessoas que sofrem dessa dor inútil, que se tem alguém que sabe o quanto isso é sofrido, sou eu. Né? Então, eu quero sim fazer a diferença na sua vida, fazer a diferença na vida. Será que um dia eu consigo ajudar 30 milhões de pessoas? Então, eu tô aqui para isso, para ajudar vocês nessa jornada, tá legal? Muito obrigada por vocês estarem aqui. E é isso aí. Um grande beijo. Até amanhã, 1h07. Até amanhã, 1h07, mais uma live.